Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/canadagora ou no apoia.se/canadagora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, como sempre, estou aqui ao lado do meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala aí, Massaro, tamo aí, sempre pronto em condições. E cara, eu vou te falar, fim de semana passado eu fui na feira de colecionadores aqui de Santa Hyacinthe, mano, só bagulho velho, coisa antiga. Cara, eu sei que eu fiquei umas 4 horas lá dentro. Você achou um primeiro-ministro lá? Não, o primeiro-ministro não, cara. O primeiro-ministro não, mas achei umas coisas bem mais interessantes que ele. Achei, inclusive, um Colossus que eu tava procurando ali em cima, que eu não achava há muito tempo. Achei o Dente de Sabre pra lutar com o meu Wolverine também, que tava ali há muito tempo que eu tava procurando. E, cara, o mais interessante é que eu achei um cara lá, mano. Eu acho que fui 1 hora conversando com o cara tinha praticamente toda a coleção dos G.I. Joes, mano. Toda, mano. O cara tinha toda. Ele tinha uma mesa montada assim, fazia um L gigante, cara. Mano, eu voltei em 1984, fiquei trocando ideia com o cara, foi muito legal, tipo, que vale uma fortuna aquilo lá, o cara, pra você ter ideia, o cara manipula com luvas os bonecos, por causa do ácido, não tirar a cor dos negócios, o cara tinha cada raridade, enfim, foi muito bom voltar ao tempo, mas é isso. Vou fazer uma confissão, Pé, sabe que eu tenho todos os meus comandos e ações ainda, velho. Você tem ainda? Tenho, velho. E você sabe de uma coisa, posso fazer uma confissão também? Fiquei xingando meu pai o tempo todo, porque eu tinha uma coleção enorme. Só que ele falou, um dia cheguei em casa e falei, eu dei tudo para as crianças aí que você já tava grande. Eu falei, não, mano, não, você não fez isso. Ele deu minha coleção de G.I. Joe. Quando eu vi aquela coleção lá, me cortou o coração, eu xinguei um pouco meu pai. Nossa, velho, eu não tenho tanto cuidado quanto esse cara, né? Inclusive meu sobrinho tava brincando com ele assim, mas tava inteiros, velho. Eu tinha aquele aviãozão branco, grandão, um avião preto. Então lá ele tinha um avião, tinha a base, ele tinha um helicóptero, ele tinha o caminhão que os soldados vão dentro sem... Cara, mas foi assim, ó, fiquei acho que um tempão lá trocando ideia com o cara. Foi muito legal. Mas enfim, foi isso. Feira da... Muito legal, curti. Massa. Programa número 107, estamos gravando no dia 1º de novembro, faltam 2 meses para acabar esse ano, 1º de novembro, estamos aqui, faz 12 graus nesse momento e a temperatura vai cair muito em breve. Para você que é novo no programa, seja bem-vindo, e se você retorna agora, é um prazer tê-lo novamente aqui com a gente. Um pequeno recadinho que a gente dá para todo mundo: não se assuste com a duração, o programa é longo, mas ele é feito para você ouvir em pedaços. Então dê uma olhada no seu tocador de podcast, ou no YouTube, ou no próprio Canadá Agora, se você estiver ouvindo por lá. E que a gente tem toda a divisão dos programas em blocos. Então você pode ir diretamente para o bloco que você tem interesse e ouvir por ali. E lembrando que é sempre muito bem-vindo a sua participação. Então você se inscreva no nosso podcast, se você estiver ouvindo onde quer que você esteja ouvindo, no YouTube, inclusive, se inscreve, dê um sininho, dê uma avaliação positiva pra gente, que é sempre muito bem-vinda. Então, sem mais enrolação, o programa tá grandão, vamos pro programa e já volto. Amare usque ademare. Então começamos nosso primeiro bloco de notícias, né? Começamos, como sempre, com as notícias federais. E a primeira notícia é que o Canadá ainda é um país aberto, apesar dos cortes da imigração. Pelo menos foi o que disse o ministro da Imigração e Escalador de Árvores, Mark Miller, que afirmou que o país continua aberto, apesar do governo liberal planejar reduzir o número projetado de novos residentes
novos residentes permanentes nos próximos anos. Como a gente falou semana passada, né, o governo revelou que vai diminuir a admissão de 395 mil em 2025, chegando a 365 mil em 2027, que é uma redução significativa comparado aos 485 mil que eram previstos anteriormente. A decisão foi vista como uma resposta às preocupações no mercado imobiliário e às pressões sobre a infraestrutura social do país, que está daquele jeito. O Miller também destacou a necessidade de um sistema de imigração gerido que beneficie tanto os canadenses quanto os recém-chegados. Merece o troféu Captain Obvious. A decisão gerou comentários internacionais e reflete um ajuste das atitudes canadenses em relação à imigração. E as pesquisas indicam que uma mudança na opinião pública, com mais da metade dos entrevistados expressando uma visão negativa sobre o sistema de imigração atual. Uma advogada de imigração se pronunciou a respeito da questão e disse que considera a mudança uma reorientação significativa do governo, anteriormente propenso a incentivar o crescimento imigratório. A gente falou bastante sobre isso semana passada, né? Acho que, não sei se você ainda quer bater nesse cavalo morto. Não, o Trudeau ele continua só reforçando sua hipocrisia generalizada no quesito imigração. Mark Miller é outro que fala, era esse mesmo cara, como eu falei semana passada, que falava que os imigrantes iam vir para construir as casas que eles precisavam. Só que na parte do Quebec a gente vai falar mais um pouco, porque o que acontece? Está todo mundo vendo que o ano eleitoral está chegando, isso é mais um movimento que o Trudeau quis fazer para explicar a porta escancarada que ele deu, e o Quebec, para complicar, complicou mais ainda a vida de quem está imigrando aqui para o Quebec, quem está no processo, mas a gente vai falar isso, mas quando chegar na hora do Quebecão aí eu dou umas pauladinhas lá. E por essa grande companhia aérea está testando a tecnologia que envergonha você, que pode acabar embarcando muito cedo, porque em 2014 um passageiro passa por um avião na American Express no aeroporto de O'Hare, em Chicago. A companhia está testando uma nova tecnologia que avisa agentes do portão quando um passageiro tenta embarcar antes do seu grupo. É isso mesmo, se um passageiro tentar embarcar fora da zona designada, não poderá escanear seu cartão de embarque. Um agente então pedirá educadamente que o passageiro volte à sua posição correta na fila. A tecnologia visa melhorar a experiência de embarque para garantir que clientes usufruam dos benefícios de embarque prioritário. Atualmente está em teste em 3 aeroportos nos Estados Unidos: Ronald Reagan, Albuquerque e Tucson. Especialistas esperam que o sistema se torne comum, inclusive aqui no Canadá, devido à escassez de espaço para bagagem de mão. Companhias como a WestJet e a Porter Airlines ainda não planejam adotar mudanças similares, enquanto a Air Canada, a Super Canada, simplesmente não comentou. O movimento reflete a competição por espaço de bagagem intensificada pelo custo de bagagens despachadas. Então você que é malandrão, que está no grupo D, escuta, atenção agora, embarque do grupo A. Aí você já dá um despertão, você se joga lá para achar o seu espacinho lá em cima. Fica esperto que vai fazer igual quando está saindo do mercado. Cadê o ticket, irmão? Não pagou? Volta. Mas é isso aí. Achei bom, a Air Canada não comentou. E ainda qual vão ser os próximos passos na revolta do caucus do Trudeau? Durante uma visita a um projeto habitacional em Saint John, o primeiro-ministro Justin Trudeau foi pressionado por um grupo de deputados liberais descontentes a respeito de decidir o seu futuro como líder do partido. O deputado Wayne Long, de New Brunswick, afirmou que cabe a cada parlamentar tomar suas próprias decisões após o prazo estabelecido para segunda-feira, destacando a frustração com que considera um desrespeito de Trudeau ao optar por permanecer no cargo. O descontentamento é evidenciado por sugestões de votação secreta para resolver a questão de liderança, com mais de 40 deputados pedindo a saída de Trudeau. Alguns membros, como o deputado Ken MacDonald, até cogitam votar contra o governo numa moção de não confiança. O ex-premier de New Brunswick, Frank McKenna, expressou surpresa pela decisão de Trudeau, citando o desgaste natural de uma década no poder. Por outro lado, o ministro da Imigração, de novo ele, Mark Miller, assegura que a maior parte da bancada liberal apoia Trudeau, apesar das críticas internas. Eu só estou preocupado com o seguinte: não estou a fim de votar durante o inverno, não estou a fim de votar durante o Natal. É só o que eu posso dizer. Cara, isso é uma palhaçada, porque esses caras, até entendo, os caras
lá do partido descontente com o Trudeau, porque ele sabe que eles vão perder as cadeirinhas deles, principalmente que eles entraram lá por causa do Trudeau. Mas se você quiser realmente fazer um barulho, se você quiser realmente fazer uma reivindicação, você primeiro mostra a sua cara, ele fala assim, eu não tô contente, sou contra o Trudeau, e enquanto ele não sair, eu vou ficar como independente. Aí sim eu vou falar, beleza, agora fica lá, existe uma cartinha escrita aí, ninguém nunca viu, ninguém sabe qual é. Então agora vamos pedir um voto secreto pra... Cara, isso daí pra mim é uma covardia. Entendeu? Se você não está de acordo com o cara, chega e fala. Agora fica todo mundo se escondendo atrás de segredinho para ninguém mostrar a carinha porque tá todo mundo com medo. Ou seja, isso mostra simplesmente que isso é como se fosse os caras que mataram o Júlio César, mas só que eles são tudo com faquinha de novo de plástico do Dollarama. Não vai dar em nada, mano. Ou você chega e mostra a cara, ou você sai do partido e fala, não tô de acordo com o cara, eu vou sair. E agora ficar ameaçando, agora a gente vai ter uma cartinha. Não, agora a gente vai fazer um voto secreto, meu. Isso é coisa de moleque. Dezenas de milhares de contas de contribuintes que foram hackeadas, enquanto a Receita aqui do Canadá paga repetidamente milhões em reembolsos falsos. Uma investigação realizada por a emissão Fifth Stage da Rádio Canadá revelou que a agência da Receita do Canadá tem repetidamente pago milhões de dólares em reembolsos fraudulentos, resultantes de um vazamento de dados da empresa H&R Block. É uma empresa que faz o imposto de renda das pessoas aqui, para quem não conhece. Os hackers usaram credenciais da empresa para acessar contas de vários canadenses na agência da Receita Federal, alterando informações de depósitos e submetendo declarações falsas. O esquema resultou em mais de 6 milhões de dólares em reembolsos fraudulentos. A Receita canadense, sobrecarregada com os incidentes de fraudes, tem falado em comunicar adequadamente a magnitude das violações ao parlamento e aos cidadãos. Entre 2020 e 2023, mais de 31 mil violações de privacidade afetaram cerca de 62 mil contribuintes. Embora a Receita tenha adotado algumas medidas de proteção, ainda enfrenta desafios significativos na detecção e na prevenção de fraudes. A falta de comunicação interna e com as instituições financeiras tem sido um obstáculo, e há uma cultura de pague ou persiga, que facilita a atuação de fraudadores. Ou seja, a gente não tem tecnologia, os hackers estão deitando e rolando, e a Receita está pagando em dobro, enquanto isso é o dinheiro nosso contribuável. Um sistema excelente aí do Canadá. Força! Bravo, campeão pro nosso sistema aí. Tá sobrando, velho. Tá sobrando. Minha senhora. E ele? Porque é igual o Beetlejuice, né, cara? Não pode falar o nome do cara, que falar 3 vezes ele aparece. E o Poilievre prometeu remover o GST da compra de novas casas vendidas por menos de $1 milhão. Não vai, ou seja, não vai vender nada, não tem mais casa. O líder do Partido Conservador prometeu eliminar o imposto de novas moradias vendidas por menos de $1 milhão, caso seja eleito primeiro-ministro. Já começou a história da promessa. Segundo ele, essa medida economizaria $40 mil para os canadenses que compram uma casa de 800 mil e incentivaria a construção de 30 mil novas residências anuais no Canadá. Ele também planeja cortar 2 programas governamentais, o Housing Accelerator Fund e o Housing Infrastructure Fund, para financiar essa proposta. O Poilievre argumenta que esses fundos são burocracias onerosas e sugere que o dinheiro deve ir diretamente aos compradores e construtores. O anúncio gerou reações diversas, sendo que o Kevin Lee, da Canadian Homes Builder Association, disse apoiar a medida para ajudar na acessibilidade de moradias, enquanto o NDP e outros críticos se preocupam com possíveis abusos do benefício por investidores e falta de apoio às necessidades infraestruturais. A proposta reforça a promessa conservadora de eliminar o GST em construção de novas habitações com aluguel abaixo do mercado. Eu devo admitir que eu acho que é um bom programa esse negócio de você conseguir incentivar com o corte do imposto, mas é aquela história, né? O governo tira dinheiro da onde? Tira dinheiro de imposto, né? Então, se vai tirar dali, isso significa que vai faltar em algum outro lugar. E ele já está tirando dois outros programas. Confesso que eu não sei detalhes desse programa, então não sei qual o escopo dessa parada, mas eu sempre fico com o pé atrás. O que as pessoas criticam muito o Poilievre, todo mundo fala, ele tem as frases vazias, os slogans dele e nunca não explica nada. Isso aqui é um programa que ele explicou, ele já falou, tem 2 programas do governo que não estão dando resultado nenhum, são programas que estão lá parados, sem resultado, ele falou, vou tirar o dinheiro daqui e vou levar para tirar
É lógico que a gente sabe que tem uma jogada política, mas tem gente economistas inclusive, que falam, não, realmente tem um sentido no que ele está falando. Talvez não vá responder à demanda que exige o mercado, mas é alguma coisa. Então, para quem critica o Poilievre, falando, ele fala, xinga e não oferece nada, tá aí. Agora, vamos ver se tem resultado. Porque teve um cara aí, que eu não quero falar, o nome dele, que também é Beetlejuice, o cara prometeu plantar, e o cara falou, vou plantar 200 milhões de árvores. Então, ninguém viu essas árvores, mas ele prometeu, todo mundo sabe que é boa. E o cara também, só que ele prometeu outra coisa, vou liberar a maconha. E a maconha ele liberou, então fique aí, os bons entendedores entenderão. E o governo federal está avançando com um trem de alta velocidade entre a cidade de Quebec e Toronto. O governo canadense está prestes a anunciar um projeto de trem de alta velocidade ligando Quebec a Toronto, que deve transportar passageiros de Montreal a Toronto em 3 horas, reduzindo o tempo de viagem de 5 horas e meia de carro. Esse trem atingirá cerca de 300 km por hora, o dobro da velocidade atual dos trens da Via Rail. O projeto utilizará uma nova linha eletrificada com paradas em regiões como Trois-Rivières, Laval, Ottawa, Peterborough. Apesar de ainda não confirmado oficialmente, o governo já escolheu um consórcio vencedor entre os 3 concorrentes. O custo inicial estimado do projeto foi de 80 bilhões de doletas, mas fontes indicam que pode ser menos dispendioso do que o previsto. Especialistas acreditam que o projeto pode ser autofinanciar, eliminando a necessidade de construir novas rodovias e aeroportos. Essa iniciativa coloca o Canadá em um momento crucial, podendo inspirar projetos similares em outras regiões e tirando o atraso em relação a outros países que já possuem trens de alta velocidade. Velho, só vou falar uma coisa. Quem lê um pouco sobre isso sabe que criar um trem de alta velocidade, primeiro, é super difícil. Você tem que, fazer buracos em montanhas. Vou resumir. Isso é só um projeto que talvez eu e você que está ouvindo não vai nunca ver. Isso é mais o Trudeau, esse cara aí, o Beetlejuice, que não pode falar o nome dele, que está tentando falar, olha aí, ó, meu legal. Isso daí, de novo, eu vou ficar com o Silvio Santos, eu só acredito vendo. Porque isso aí é que nem o terceiro ponte que o Lego prometeu aqui. Até hoje ninguém viu, é a mesma coisa. Cara, eu devo dizer que isso seria um investimento decente para esse país, porque esses aeroportos que a gente tem... Pô, cara, a gente tem 3 aeroportos de menos de 400 quilômetros entre um e outro, que é Montreal, Ottawa e Toronto. E ficam investindo nesses 3 aeroportos, não chega avião aqui para Ottawa, não tem voo que sai daqui, e é ridículo. Um país nessa magnitude, que não tem um sistema de transporte ferroviário decente, é uma vergonha, velho. E mais vergonhoso ainda é o fato de que até hoje esse consórcio da Via Rail a gente fica pagando para poder usar os trilhos da CN. Então é ridículo que esse governo não tenha investido num negócio desse. Parece que tem um certo país da América do Sul que resolveu desapropriar, destruir ou sucatear a rede de transporte ferroviário lá em favor dos caminhoneiros. Mas enfim, eu vou morrer por causa disso. Não pode esquecer que a maconha é liberada no país, só isso que tem. E aí, continua a pancadaria, porque um membro do círculo íntimo do Modi por trás da conspiração criminosa canadense. Um alto funcionário do governo do primeiro-ministro indiano Narendra Modi é acusado de autorizar uma campanha para intimidar ou eliminar canadenses, de acordo com o vice-ministro das Relações Exteriores, David Morrison. Ele revelou que o governo canadense vinculou o ministro das Relações Internas da Índia, Amit Shah, a ataques a separatistas Sikh no Canadá. O grupo Sikhs for Justice pede que o Shah seja processado, alegando que ele instrumentalizou agências de segurança para perseguir ativistas pró-Calistão, fora da Índia. A RCMP afirma ter evidência de que diplomatas indianos coletaram informações usadas para instruir organizações criminosas. Como resposta, o governo canadense expulsou os 6 diplomatas indianos, incluindo o alto comissário. A Índia nega as acusações e retaliou expulsando diplomatas canadenses. O comissário da RCMP, Mike Durham, diz que desde setembro de 2023 houve alerta sobre ameaças a 13 canadenses, agora considerados mais seguros após a expulsão dos diplomatas indianos. É a crise entre o Canadá e a Índia que continua se escalando.
porque não temos crise, não temos treta suficiente no mundo. E ele, o líder do bloco, pressiona por eleições antecipadas depois que o governo não aprovou as leis do aumento das pensões dos idosos. E François Blanchet, que é o líder do bloco quebecois, anunciou que irá colaborar com outros partidos da oposição para derrubar o governo liberal após Ottawa não atender sua demanda por aumento nas pensões e na proteção adicionais para o setor agrícola. Após o NDP retirar seu apoio aos liberais, Blanchet prometeu apoio condicional a votações de desconfiança de 2 projetos de lei do bloco fossem aprovados. Mas, como o prazo foi vencido no último dia 29 de outubro, ele avança agora com planos para desestabilizar o governo minoritário. Ele afirma que não há mais negociações com os liberais, mas sim com partidos de oposição para derrubar o governo. A vice-primeira-ministra Chrystia Freeland expressou abertura para o diálogo, apesar de Blanchet estar pronto para as eleições. Os liberais ainda podem sobreviver com o apoio de quem? Dele, do NDP. As negociações em torno dos benefícios para idosos e proteção comerciais continuam a ser um ponto de tensão enquanto o governo tenta manter sua posição no parlamento. A única coisa que eu vou dizer é que eu acho que quem vai sair mais... 2 pessoas vão sair perdendo muito nisso. Primeiro é o Trudeau, que a cabeça dele tá à venda. E segundo é o NDP. Porque o NDP, ele criou um casamento de ocasião com liberais, deixou o liberal fazer tudo isso que eles fizeram, aumentar as dívidas, fazer tudo o que eles fizeram. Aí depois, quando eles viram que eles não estavam aproveitando das coisas que o liberal está fazendo, eles chegaram lá e fizeram hollywoodiano, rasgamos aqui o nosso contrato do nosso casamento, agora eles vão ver, fez cara feia, bateu, chorou, falou agora. Aí todo mundo falou, beleza, mas vocês vão votar contra? Não, mas nós não vamos votar contra. Aí beleza, e os conservadores continuaram pedindo voto, e nesse outro lado tinha um bloco quebecois que falava assim, não, a gente quer que aumente a pensão dos velhos de 65 anos e a gente quer que tenha mais proteção para os agricultores. E ele deu um prazo de 29. Só que aí o Trudeau, lógico, não conseguiu fazer. Só que eles fizeram, beleza, então agora a gente não te apoia mais. E aí todo mundo ficou esperando o NDP. Só que o NDP foi o primeiro e falou, não, nós não vamos. Então assim, o NDP, cada vez que tiver um bloco para tentar derrubar o Trudeau e o NDP votar contra, ele está colocando uma faca a mais de falta de credibilidade no currículo dele. E ele vai se afundar muito com isso. Porque do outro lado, o parlamento hoje, porque é muito complexo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o parlamento está parado pelos conservadores. Não está funcionando porque os conservadores querem mais detalhes sobre uns documentos que eles precisam para um projeto e os liberais não querem liberar, então é o que a gente chama de filibuster. Está tudo embaçado, não rola nada e falta pouco tempo para acabar o calendário parlamentar, então ele tem pouco tempo aí, então assim, é muito difícil, você vê assim, muito difícil ter uma eleição antes do Natal, mas provavelmente essa eleição vai chegar na próxima primavera, ou seja, os dias do Trudeau estão contados, só que quanto mais se estende, 2 pessoas estão sofrendo com a extensão disso, é o Trudeau e o Jack Mitzin também nessa parada aí. Ou seja, tudo que o Blanchet quer. E ainda na política internacional, um ex-embaixador em Israel diz aos deputados que o Canadá deve reconhecer o Estado palestino agora. Depois da destruição de uma mesquita em Khan Yunis, em Gaza, pelo bombardeio israelense, o ex-embaixador do Canadá em Israel, John Allen, sugeriu que o Canadá reconheça imediatamente o Estado palestino como forma de promover a paz. O Allen, que já serviu como embaixador em Israel, argumenta que o reconhecimento enviaria uma mensagem positiva aos palestinos e afirmaria que a simples gestão do conflito não é uma solução viável. Durante um comitê da Câmara dos Comuns, ele destacou que essa ação simbolizaria apoio à solução de 2 estados e que todos os palestinos não deveriam ser associados ao Hamas. O Allen acredita que o reconhecimento não comprometeria a segurança de Israel, e o comitê aprovou a realização de estudos para determinar um caminho mais rápido para o reconhecimento do Estado palestino pelo governo canadense, apesar da resistência de muitos membros conservadores que veem isso como uma quebra da política tradicional. O ex-embaixador ainda enfatizou que essa medida poderia reduzir conflitos e proporcionar um futuro promissor para palestinos e israelenses. Isso é uma coisa, chama-se rabo preso. Ninguém vai mexer nesse vespeiro aí. Imagine, velho. Olha só, se isso acontecesse nesse governo, ia ser algo inédito. Porque arrumamos tretas com a Índia, com a Rússia, com Estados Unidos, que dá para entrar o Trump.
E aí fechamos com Israel. Vamos ficar isolado. Bravo, campeão. E parlamentares conservadores apoiaram comunidades que buscam o Fundo Habitacional Liberal de Poilievre promete cortar. O ministro da Habitação do Canadá, Sean Fraser, revelou que pelo menos 5 parlamentares conservadores enviaram cartas solicitando verbas do Fundo de Aceleração de Habitação do governo liberal para ajudar suas comunidades. Isso contraria a promessa do líder conservador Pierre Poilievre de cancelar o programa que ele critica como um desastre que aumenta a burocracia sem aumentar a construção de casas. Durante um debate acalorado, Fraser destacou que colegas de Poilievre advogaram em favor do fundo para melhorar a habitação em suas regiões. Os municípios envolvidos buscam simplificar o processo para construções residenciais em trocas de financiamento. Poilievre, por outro lado, prometeu eliminar a taxa GST sobre as novas casas abaixo de 1 milhão para impulsionar a construção. O Fundo de Aceleração de Habitação, criado em 2022 e reforçado em 2023, já estabeleceu 117 acordos com municípios, mas ainda possui 400 milhões disponíveis. Os caras não estão usando direito o fundo. Então, Poilievre e os conservadores continuam a criticar a atuação liberal frente à crise de acessibilidade habitacional. O que está acontecendo aqui, para resumir, é que os liberais estão desesperados e eles sabem que então eles estão tentando usar as armas do Poilievre contra ele, porque o Poilievre, quando ele acusa, tá vendo? Os próprios liberais estão tentando esfaquear os liberais. Agora ele está falando que os não, alguns já me contactaram para pedir para melhorar. Só que esse processo aí não está funcionando. A prova é isso, tem 400 milhões disponíveis que não está sendo usado. Cara, quando eu vejo os liberais fazendo isso, eu só escuto aquele reloginho. Tic-tac, tic-tac. Só isso que tem a dizer. Como você é, Pé. E aí continuamos em toda essa catuscana. Chegamos novamente com problemas internacionais. Dessa vez a China comprometeu redes do governo canadense e roubou informações valiosas. Pelo menos é o que diz um relatório da Agência de Segurança de Comunicação do Canadá, que alertou sobre a infiltração de atores de ameaça patrocinados pela China em redes governamentais canadenses nos últimos 5 anos, coletando com isso informações valiosas. A China é destacada como a principal ameaça cibernética do país, demonstrando habilidades e ambições sem igual na internet. Os invasores comprometeram mais de 20 redes governamentais, procurando obter vantagens nas relações bilaterais China-Canadá e em assuntos comerciais. O relatório também menciona a Rússia, o Irã e a Índia como adversários cibernéticos, destacando que o Irã e a Índia provavelmente direcionarão seus programas de espionagem cibernética contra redes canadenses em meio a relações diplomáticas tensas. A segurança cibernética é uma preocupação crescente e o uso de aplicativos como o TikTok, que pode permitir acesso aos dados pessoais pelo governo chinês, é visto como um risco significativo. A extensão das defesas cibernéticas para cobrir todas as entidades federais é uma recomendação pendente. Eu preciso fazer só um comentário sobre o TikTok. O TikTok é uma preocupação crescente, porque isso afeta a sua mentalidade. Então pare de usar essa porcaria desse negócio. Não é conspiração. Pare de usar esse negócio e vá andar. Ou vá ler um livro. Vai ajudar muito mais. E continuando aqui, falando de nossa superpotência, o Canadá, porque o governo federal teria que dobrar gastos militares para cumprir a meta da OTAN. Um soldado canadense carrega armas antitanque gastas após o término do exercício. Estilo crescendo que ocorreu nos arredores de Riga, na Letônia, em 2020. Todos os 32 aliados da OTAN concordaram em gastar pelo menos 2% do PIB anualmente em defesa. O oficial do orçamento parlamentar afirma que, para que o governo federal atinja a meta dos gastos oficial de militares da OTAN até 2032, como prometido, será necessário quase dobrar os investimentos de defesa para 81,9 bilhões de doletas. O relatório oficial do orçamento destaca que o Canadá ainda não apresentou um plano para atingir essa meta, ao contrário de 23 membros que já cumprem ou pretendem atingi-lo até o fim
do ano. Durante a cúpula do líderes da OTAN em Washington, o primeiro-ministro Trudeau prometeu cumprir o objetivo até 2032 sob pressão de aliados, especialmente quem? United States of America. O relatório também menciona que os gastos atuais do Canadá com a defesa é de 1,35% do PIB, projetando um aumento para 1,58% em 2029 e 2030. Então, de novo, o Canadá, cara, eu acho que ele é o campeão na questão de falar e não faz nada, cara. O próprio GIEC, que é o especialista lá do meio ambiente, criticaram o Canadá recentemente, porque diz que o Canadá e suas ecovedetes e toda essa eco-hipocrisia que ele tem não atinge as metas, é tudo conversa. São os próprios organismos governamentais que estão falando isso. A OTAN também fala, mano, vocês falam que não ajuda nada. Então, ou seja, o cara fala, o cara é um artista, né, mano? O cara fala, mas não sou eu que tô criticando, são aí os resultados. Não fala, pô, o PM não gosta do Trudeau. Isso é verdade. Mas, tá aí, cara. São os fatos, não sou eu que tô falando. Se fosse só eu falando, eu ia falar, pô, beleza, vai, sua opinião. Sim, mas não é só minha opinião, tá vendo? Então, a OTAN tá errada, o GIEC tá errado, todos os países do G7 que dizem que o Canadá tá errado. Mas a culpa é minha. Eu assumo esse omisso aí. O Canadá é tricampeão mundial de promessas. Mas a maconha é liberada aqui, isso que é importante. E ele de novo, agora ele aparece. E o Trudeau diz que pediu às agências de espionagem que compartilhem informações de interferência estrangeira com o Poilievre. Nossa, vai ser um duplo Beetlejuice agora. O primeiro-ministro Justin Trudeau solicitou aos serviços de inteligência que forneçam informações ao líder da oposição, Pierre Poilievre, sob alegações de interferência estrangeira envolvendo seu partido, incluindo possíveis nomes envolvidos. O Trudeau destacou a importância de Poilievre ter conhecimento para proteger os seus membros, mas criticou a recusa do líder conservador em passar pelo processo de verificação de segurança. Poilievre argumenta que, ao obter essa autorização, ele estaria impedido de falar abertamente devido a leis de sigilo, e desafia Trudeau a divulgar publicamente os nomes dos envolvidos. A líder governamental Karina Gu acusou Poilievre de esconder algo dos canadenses ao recusar a autorização de segurança. Por outro lado, o líder do CSIS, Dan Rogers, afirmou que líderes de partidos precisam ser informados sobre interferências estrangeiras, sendo mais eficazes se tiverem a devida segurança para discutir os detalhes. O CSIS está avaliando métodos para compartilhar informações com a Poilievre sem comprometer a segurança nacional. Eu confesso que corroboro com o diretor do CSIS. De fato, informação é a melhor maneira que você tem para você poder prevenir e ficar a par do que está acontecendo. Mas agora eu preciso da sua opinião, como sempre, coerente e apaziguadora sobre essa posição. Eu entendo que ele quer a posição do Poilievre, que ele não quer se comprometer com isso, não quer passar pelo processo de verificação de segurança, porque isso daí vai obrigar ele a não abrir o bico, basicamente. Só que, ao mesmo tempo, me parece que isso existam, né? Sendo um desgraçado que trabalha com segurança como eu entendo que existe essa questão do sigilo das informações que podem ser compartilhadas. Qual o seu parecer a respeito disso? Então, cara, o problema é que é o seguinte, o Poilievre, cara, ele tecnicamente poderia pedir isso daí, só que a questão é que ele não vai pegar. Ele não vai pegar enquanto ele puder usar isso politicamente. Ele não quer usar isso politicamente, não tem jeito, ele quer poder criticar o Trudeau. No dia que ele ficar sabendo dessas questões, ele não vai poder usar. Então ele vai continuar, porque tipo, o Poilievre é simples. A questão dele é: time que tá ganhando não se mexe, ponto. Ele vai continuar batendo e o Trudeau vai ficar, não, ele não quer, não sei o quê, mas vai continuar essa parada aí, não tem jeito. E fecha as notícias federais aí. E o governo concede outra isenção sobre os requisitos de depósito na Bear Trust. A agência tributária do Canadá anunciou que os canadenses com trusts simples, conhecidas como as Bear Trusts, não precisarão apresentar o formulário de imposto T3 para o ano fiscal 2024. Um trust é simples, é quando
uma pessoa ou um trustee que detém a propriedade legal de um bem, mas não tem um benefício econômico, agindo apenas como instrução do beneficiário. As novas exigências fiscais para trusts introduzidas na declaração econômica do outono de 2022 do governo deveriam ser aplicadas no ano fiscal de 2023 e estavam destinadas a combater a lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e a evasão fiscal. Mas muitos casos canadenses, como trustees simples, ficaram preocupados em cumprir o prazo até o dia 2 de abril. Com poucos dias para o prazo da agência, foi anunciado uma pausa na exigência devido ao impacto não intencional dos canadenses. Mais de 40 mil formulários foram apresentados, apesar de pausas da última hora. François Boileau, que é o ombudsman do tributário do Canadá, saudou a extensão dessa isenção. Porque assim, tem muita conta trust e a gente sabe que muita gente usa isso para lavar um dinheirinho, mas assim, ela é muito útil também para outras coisas. Você tem, por exemplo, um filho e você fala, eu quero deixar que meu filho mexa nisso aqui, mas quando ele tiver com uma certa idade. Então tem muita utilidade as contas trust, mas isso aí foi uma boa. É uma boa. Não vi nada de mal, não. Bom, mas a gente fecha nossas notícias federais e a gente segue para o próximo bloco falando sobre British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Segura a ponta aí. British Columbia. Então, começando por essa bela British Columbia, uma notícia interessante. Que a Waffles Whole Foods e mais recentes a serem recolhidos por suspeita de contaminação por listeria. A Canadian Food Inspection Agency emitiu um recall de waffles congelados de marcas conhecidas, incluindo os vendidos pela Whole Foods, devido à suspeita de contaminação por listeria, afetando produtos distribuídos no Canadá e nos Estados Unidos, embora ainda não tenha sido registrada nenhuma doença relacionada. Um caso, aí você que curte esse negócio de waffle congelado aí, fica de olho aberto. Mas o que eu achei muito interessante foi, você viu o rebu que deu nos Estados Unidos lá com contaminação no McDonald's? E tá aumentando, o negócio tá feio, velho. E o interessante é que a E. coli antigamente era muito conhecida porque era nas carnes, né? Aí o pessoal começou aquela coisa, não, você fritou e tal, não sei o que, só que aí agora tá nos legumes, porque parece que o problema desse caso da E. coli lá dos Estados Unidos, do McDonald's, parece que foi na cebola, velho. Que desgraça, velho. Que desgraça, mano. E a prefeitura de Vancouver está dobrando a medida de segurança para pedestres. A cidade de Vancouver está aumentando o número de intersecções com intervalos iniciais para pedestres. A tecnologia que melhora a segurança ao dar prioridade a pedestres em cruzamentos, o que já resultou em uma redução significativa de colisões. Boa, good vibes, apoio. E interessante, cara, que assim, eu não sei se é só a minha percepção, mas parece, cara, que a galera tá cada dia mais desesperada. Eu vejo, as pessoas não querem deixar. E aí, no trânsito, assim, fala, cara, se um cara tá atravessando a rua, se você esperar 30 segundos, velho, que ele vai atravessar a rua, não vai te atrasar em nada. Você tá num carro, você vai dar uma acelerada, você vai recuperar esse tempo. Mas o cara precisa passar. Mas assim, o ser humano não está bem. Essa é a minha única conclusão. Continuo dizendo, é culpa das redes sociais. Esse negócio tá gerando um nível de ansiedade altíssimo nas pessoas, velho. Vocês estão me chamando de velho, mas vão ler sobre o efeito desse negócio aí, né? O que esperar de um novo governo do NDP em British Columbia? Depois da eleição acirrada e uma contagem de votos tensas, David Eby, líder do British Columbia NDP, foi convocado pela vice-governadora Janet Austin para formar o próximo governo provincial de British Columbia, enfrentando desafios para garantir a maioria e comprometendo-se com políticas de orçamento, ambiente, saúde e moradia, enquanto o desfecho final ainda depende de uma recontagem judicial. A treta toda em BC.
Então, MBC é interessante, cara, esse lado aí, porque o NDP sempre ganhou com uma certa tranquilidade lá. E você sabe por que eles... E o Partido Conservador era um partido moribundo, cara. Era um partido, tipo, mano, sabe? Tava ali, pá, não sei o quê. Era um partidinho fraquinho e tal, não sei o quê. Só que por causa das politicazinhas, progressistinhas e tudo que a gente sabe que aconteceu lá no British Columbia por causa da liberação lá, das droguinhas, deu esse problema aí que acabou ressurgindo. Então, ou seja, a gente vai... Como sociedade, vai chegar uma hora que as pessoas vão ter que realmente parar e falar assim, realmente, essas pessoas que são contra certas políticas progressistas sem explicação científica estão realmente errados ou é só um monte de louco reclamando? Eu acho que a gente vai ter que ter na minha sociologia de cozinha aqui, que não tem valor nenhum, eu me questiono sobre essas questões profundas aí. E uma possível exposição ao sarampo nos aeroportos de Vancouver, Toronto e Fredericton causam um alerta, porque o Centro de Controle de Doenças da Colômbia Britânica alertou sobre uma possível exposição ao sarampo em aeroportos de Vancouver, Toronto e Fredericton no dia 16 de outubro, após um passageiro infectado ter viajado de Manila, passando por esses aeroportos. Com isso, o risco de contágio, especialmente para passageiros e pessoas presentes no Aeroporto Internacional de Vancouver, que estiveram naquele dia, existe um certo risco. Então fique esperto aí se vocês estiveram nessas datas aí, né, no dia 16 de outubro, entre Vancouver, Toronto ou Fredericton. Fique esperto se não pegou um sarampinho aí. Mas nós aqui né, brasileiro, tudo vacinado, né, mano? Macaco velho do vacinação, tá tudo certo. Nós né? Mas tem uma galera aí que diz que tem um microchip. É verdade, né? Não pode vacina não. Outro dia a gente tava conversando, tava batendo papo e minha mulher perguntou assim, essa galera que acredita que a Terra é plana ali, o que eles acreditam que tem embaixo? Eu falei, ué, mas simples, tem uma tartaruga e em cada pé da tartaruga tem um elefante, ele tá flutuando no espaço. Mano, não sei nem o que falar nesse sentido aí. Na British Columbia, um recorde de 1,3 milhões de passageiros de navio de cruzeiro chegou em Vancouver este ano. Porra! Esse aumento no número de turistas de cruzeiro em Vancouver não apenas impulsionou a economia local após a pandemia do Covid-19, mas também levantou preocupações ambientais, apesar das medidas para mitigar emissões e proteger a Vila Marinha. Eu tive em Vancouver alguns anos atrás e tive a oportunidade de passar ali no porto quando tinham 3 monstros desses estacionados. Velho, é muito grande esse negócio, velho. E eu, conversando com um colega meu que mora lá, ele falou, o que você não nota nesse negócio, às vezes, é o lastro de óleo que um bicho desse veste. É impressionante. É muito lixo. Eu vi uma reportagem que os caras estavam falando que aqui em Montreal, no Quebec em geral, vem muitos cruzeiros. Aí os caras falaram, não, já tem uns navios que estão testando ser menos poluentes com elétricos. Adoro isso. Meu, trabalhar em relações públicas é mó barato, né, cara? Os caras vão lá no dicionário, acham as palavras bonitas e falam, não, tá tudo certo. Mas 120 mil doces comestíveis de cannabis foram apreendidos em dispensários na ilha de Vancouver. À medida que o Halloween se aproxima, a polícia de Vancouver Island alertou ao público de ter cautela após apreender mais de 120 mil comestíveis de cannabis disfarçados de doces populares, produzidos em condições insalubres e contaminadas, e estão buscando acusações relacionadas às drogas contra 6 suspeitos ligados à distribuição desses ilícitos. Aí não, né, Boca de Leite? Aí não, né? Porra, os caras, assim, vender esses edibles já é um troço. Agora o cara ficar disfarçando esse negócio como doce pra enganar as crianças e ainda fazer isso no fundo de quintal, o cara desse merece estar no colo do capeta. Alberta, the Wild Rose Country. Chegamos na tela do Daniela Smith. Essa é outra, que se a gente falar 3 vezes, ela aparece. Posso contar uma piada antes de começar a Daniela Smith? Diga. Eu tava levando minha esposa pra trabalhar hoje, aí tinha um carro na frente, né? E tinha uma placa. Ela falou, nossa, o que tá escrito ali? Wild? E ela não conseguia ver o Rose. E aí eu vi que era de Alberta, falei,
é Wild Rose Country. Eu falei, como você sabe? Eu falei, a terra da Daniela. Mano, eu lembrei de você na hora, mano. Falei, a futura primeira-ministra, depois eu olhei ela, o quê? Falei, não, só o japonês vai entender isso aí. Mas eu vi hoje aqui em Quebec andando a placa. E eu falei, não, deixa que eu leio. O Wild Rose Country. É isso aí. Eu acho que deve ter mais gente que tá com essas coisas na cabeça também. Na terra da Dona Daniela, um médico da província soou um alarme depois de 7 pacientes contraírem infecção por transplante de órgãos. Desde 2022, 7 pacientes que receberam transplante de órgãos em Alberta contraíram a infecção Bartonella quintana, que é transmitida por piolhos e comumente associada à Primeira Guerra Mundial, destacando um problema de saúde pública entre pessoas em situação de rua e levando a outros protocolos de triagem de doadores e receptores para evitar a propagação. Como raios uma doença causada por piolhos foi parar nos órgãos transplantados de alguém em Alberta? O louco, meu. A companhia Porter quebra suas próprias regras ao expulsar uma mulher surda e o seu cão do serviço de um voo. Georgina Villeneuve foi removida de um voo da Porter Airlines, Bravo Champion, devido a um mal-entendido sobre o seu cão de serviço, apesar de cumprir as normas da companhia e autoridades de transporte, gerando uma resposta negativa da companhia aérea e um pedido de desculpas com a recompensação e promessa de melhoria no treinamento da equipe. Mano, é sério, velho. É sério, você tem que chegar hoje, em 2024, e explicar, velho. Você tem que explicar para um cidadão desse. O cara não, eu vou falar, senão não dá, cara. Eu prefiro fingir que eu não entendi. Foi isso mesmo que você ouviu. Foi isso mesmo. Você expulsou uma mulher surda com um cachorro do avião. Meu. Bom, eu vou ficar quieto porque. Cara, enfim. Ainda em Alberta, o Canadá está a caminho de ser o terceiro maior exportador de trigo do mundo no ano safra de 2024 e 2025. O país está se consolidando como o terceiro maior exportador de trigo, graças ao aumento da produção nas províncias das Prairies e avanços em pesquisas agrícolas, superando a Austrália e beneficiando-se da demanda global crescente e das condições cambiais favoráveis. Isso aí, então. Isso aí, mano. Parabéns para. Quais são as prairies? Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Parabéns para essa província lá. Aí. Lançamento da polícia de Edmonton de câmeras usadas pelo corpo dos policiais vem com um preço de 16 milhões. A polícia de Edmonton está investindo 16,2 milhões de dólares para equipar seus membros com câmeras corporais, conforme exigido pelo governo provincial. Mas há preocupações sobre financiamento, já que a decisão foi imposta pela província e não está claro se haverá apoio financeiro adicional do governo de Alberta. Mano, sempre aquela palhaçadinha. Mano, comprou o bagulho, quem vai financiar, quem não vai... Mano, tem que chegar e... mano, isso aí vai ajudar as paradas mesmo, mano. Os caras que põem lá os policiais lá e vamos ver quem que vai e quem não vai, mano. É isso aí, tá certo. Eu confesso que a quinta série em mim foi muito forte no começo dessa notícia. Quando falou lá, a polícia de Edmonton está investindo 16 milhões para equipar seus membros. Eu falei, nossa! Aí, partiu de moto, né, mano? Partiu de moto. Ser policial de moto. E ainda lá em Alberta, exportações canadenses de petróleo para os Estados Unidos atingem a máxima recorde. As exportações de petróleo canadense para o país dos gringos atingiram um recorde histórico devido à conclusão da expansão do oleoduto Trans Mountain, que começou a operar em maio de 2024, aumentando significativamente a quantidade de petróleo exportada, especialmente para a costa oeste dos Estados Unidos. Essa semana é a semana do superávit, né, cara? É recorde depois de recorde. Cada mergulho é um flash. E a Alberta Mountain foi punida por dizer à colega que ela era um lixo, por denunciar uma agressão sexual. Um policial da RCMP de Alberta foi disciplinado por conduta desonrosa e assédio após enviar mensagens depreciativas a uma colega que apresentou uma queixa formal de agressão sexual contra o outro membro da RCMP, resultando em penalidades como a suspensão de dias de pagamento, inelegibilidade para a promoção por 2 anos, treinamento anti-assédio e uma carta formal de desculpa. Ou seja,
deve ser aquele cara, aquela mentalidade de 1900 e nada, que o cara acha, não, a gente tem que se proteger, a gente fez merda, mas não, tá certa, mulher, denuncia mesmo, cabra safado, cabra da peste, fez merda, tem que... Ai, mano. Eu achei massa a combinação de penalidades, né? Acertou no bolso 2 vezes, mas, cara, ter que escrever uma carta de desculpa e passar pro treinamento anti-assédio, essa foi no gogó. E fechando a terra da Dona Lia Smith, uma diferença fundamental entre a Declaração de Direitos e o que veio antes. Mas é o que está enfrentando a primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, depois que ela propôs mudança nas declarações dos direitos de Alberta, alegando que eles visam manter a liberdade da província. Mas os críticos dizem que as alterações visam aumentar seu apoio antes da revisão de liderança do seu partido. Interesse? Será? Será? Será que mano, sei lá, viu, mano. Enfim, haverá sinais. Saskatchewan, land of living skies. Saskatchewan, vamos para Saskatchewan, porque tratores autônomos para robôs. Os agricultores recorrem à automoção para lidar com a escassez de mão de obra. É o futuro, mano, em Saskatchewan, porque Ken Sarawar é um produtor agrícola em Anaheim, Saskatchewan, que aproveita a automoção em sua fazenda de 1.450 hectares, um movimento cada vez mais comum entre os fazendeiros canadenses para enfrentar a escassez de mão de obra, enquanto tecnologias como tratores autônomos e dispositivos de análise de dados agrícolas ajudam a melhorar a produtividade, lucratividade e a sustentabilidade, apesar dos custos elevados na implementação. Então, cara, o custo ele fica até pesado na implementação, mas eu vou te falar, cara, quando eu vi aqui, mano, os caras colocando... Como é que é? Cortador de grama, mano. Eu vi um dia o cara com cortador de grama movido por controle remoto, velho. Falei, mano, que louco isso, velho. É o futuro, mano. É o futuro, mano. É o futuro estar às nossas portas, mano. Eu confesso que se eu tivesse que cortar grama com um controle remoto, até eu gostaria de cortar grama. Então, velho, eu achei muito louco mesmo, cara. Eu falei, mano, gostei dessa parada aí. Agora, você imagina, você tá com um tratorzão lá. Meu, você imagina, eu vou exagerar, eu não sou da tecnologia, mas eu vou exagerar aqui e me corrijam os experts. Mas, por exemplo, você vê lá, o cara que tem aquele robozinho que limpa a casa lá. Meu, aquele negócio tem uma tecnologia ferrada, que ele vai relando assim, já vai acertando tudo. Cara, imagina, velho. Você pega essa tecnologia, transfere para uma máquina gigante agrícola, que você tem um campo delineado lá que vai fazer a colheita. Meu, que negócio vai que vai, velho. Ah, mano. Eu tava vendo um vídeo de um cara brasileiro. O cara mora no interior de São Paulo. Ele é contratado de uma empresa de mineração no interior dos Estados Unidos. E ele opera o caminhão remoto. Aí. Da casa dele. Cara, o cockpit do cara é animal. Assim, tem 2 joysticks monstruosos. Ele tem 6 telas e ele opera aquele caminhão de lá, velho. E eu falei, porra, interessante. Então, tá vendo? Tá tão ruim assim a parada. Friendly, Manitoba. E na última província desse bloco, a gente chega em Manitoba, onde um agressor sexual condenado de 46 anos, acusado após estudante ser atacado na residência da universidade. Um homem de 46 anos foi preso e acusado de diversos crimes, incluindo agressão sexual e roubo, depois de invadir o dormitório de um estudante na Universidade de Manitoba, onde ele a atacou quando ela dormia, sendo que ele já é um agressor sexual condenado com histórico de violência sexual. Cadê a reincidência aqui, seu juiz? Cadê a residência? Cadê a punição retroativa? Onde é que tá essas coisas? Então, eu não quero falar nada, mas a única coisa que eu tenho pra dizer é que a lei aqui no Canadá eu sempre achei muito nhenhenhen, velho. Muito nhenhenhen, mas, enfim, deixa quieto.
Líderes indígenas esperam que o pedido de desculpa das escolas residenciais de Biden leve a mudanças significativas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pedido de desculpas pelo sistema de internato que separou crianças indígenas de suas famílias por mais de 150 anos, reconhecendo o legado doloroso dessas políticas para comunidades indígenas. E em gesto de líderes indígenas que consideram apenas o primeiro passo para a cura e reconciliação. Então espera que esse movimento possa incentivar também as pessoas aqui no Canadá na conscientização, porque muito tem se falado e é um trabalho muito longo de reconciliação com as primeiras nações. Quero saber o seguinte, a pedido de desculpa vem com quantos benjamins? Então. Quantos benjamins, tá vendo? Esse é outro detalhe, mano. O importante é a foto no jornal que pediu desculpa. O resto é... Ali, vovô triste. Fechando notícias dessas prairies, um homem de 70 anos baleado na cabeça enquanto caminhava no centro de Winnipeg. 3 adolescentes foram acusados de agressão e porte ilegal de armas após atirar aleatoriamente com uma arma de pressão no centro de Winnipeg, ferindo um homem de 70 anos na cabeça, enquanto a polícia investiga a possibilidade de haver outras vítimas. Tá, mano, o pessoal não tá legal. Teve a questão aqui, o cara que deu um tiro lá semana passada, lá de baixo, pegou a menina lá em cima, agora outro tá, não, pegaram, mano, vamos ali dar um tiro ali, mano, pegaram. Mano, as pessoas não estão bem, mano. O que tá acontecendo? Você pode dizer o que raios está acontecendo? Mano, eu vou falar como todo mundo fala. Você sabe o que é, velho? Isso aí, porque teve a Covid, entendeu? Então, tudo é a Covid, velho. Tudo é a Covid. Tudo é Covid. Tá ficando estranho. Mas se a gente fecha esse bloco, a gente segue para Ontário e Quebec a seguir. Então, vou pegar um café que a gente já volta. Ontario, a place to grow. Então, Fordelândia, né? Fordelândia é sempre assim. E a primeira notícia de lá é que um casal de advogados de Toronto foi condenado à prisão por desacato a milhões em fundos de compradores de casas desaparecidos. O casal de advogados Singabui e Nicholas Cartel... Foi mal. Nicholas Cartel foi condenado a 30 dias de prisão por desacato ao tribunal após desobedecer ordens judiciais relacionadas ao desvio de mais de 6,5 milhões de dólares da sua conta fiduciária, com o juiz destacando a falta de remorso dos réus e a sua tentativa de esconder informações financeiras. Rapaz! Fala sério, hein, mano? Coraçãozinho peludo, mano. Porque o Canadá só tem gente boa e educada. Não, maravilha, paraíso na terra. Shangri-La é aqui. Shangri-La é aqui. E a Cho anuncia um plano para abrir todas as bibliotecas de Toronto 7 dias por semana. E a prefeita Olivia Cho anunciou um plano para que todas as filiais da Biblioteca Pública de Toronto ofereçam serviços 7 dias por semana até julho de 2026, com um aumento de orçamento de 7% para expandir significativamente as horas de funcionamento aos domingos e segundas-feiras. Cara, eu não sei se é uma boa ideia, porque as pessoas têm família também que trabalha na biblioteca. Mas, por outro lado, se você nunca visitou a sua biblioteca do bairro, você está perdendo uma grande fonte de informação. A biblioteca aqui do bairro, cara, é incrível a quantidade de acesso que você tem. Tem jogos para as crianças, você tem as revistas, jornais do dia, você tem os livros, você tem ateliê, você tem... cara, é um recurso que eu não sei como as pessoas... Eu uso demais a biblioteca aqui de perto de casa e eu falo, se você nunca foi com seu filho, ou se você mesmo nunca foi na biblioteca, vá um dia dar uma volta que você não tem noção da qualidade. Faz mais de 16 anos que eu não moro no Brasil, mas a biblioteca que tinha lá em Itaquera, mano, então... já sabe, né? Mas o que tem aqui é muito legal mesmo. Você pode até pegar livro online, cara. Você pega livro online, você vai lá, faz o seu cadastro, você baixa o livro, você lê na época certa, ele some do seu aplicativo. É muito legal. Visitem as bibliotecas. Defendo a palavra do palestra.
7 dias por semana. Ok, vamos lá. E o governo de Ontário prorroga o corte de 5,7 centavos no imposto de gasolina até junho de 2025. O premier Doug Ford anunciou que o corte de 5,7 centavos no imposto provincial sobre os combustíveis de Ontário vai ser estendido até junho de 2025, economizando aproximadamente $380 para as famílias ao longo de 3 anos, enquanto critica o imposto federal sobre carbono por aumentar os custos gerais. Antes de deixar falar, mandou um abraço pro meu querido amigo João, que mandou uma notícia essa semana sobre o golpe do Ford, que ele resolveu mandar $200 por pessoa, como forma de... Vamos dar nome aos bois, né? Como cabresto para comprar votos, né? Botar do lado do time certo, né? Cara, que cara de pau. Nossa, tô achando ruim, né? Tô achando muito bom esses 200 pelo no meu bolso. Ford, gente boa, mano. Sabe tudo, Ford. E Toronto relança a campanha educacional sobre quando ligar para o 911. Olha aí, em 2024 a gente tem que explicar o óbvio. A polícia de Toronto e a prefeita Olivia Chow estão renovando uma campanha para educar o público sobre quando ligar para o 911 em vez de serviços não emergenciais, visando reduzir a pressão na linha de emergência. Em meio a longas esperas devido à falta de pessoal e esforços estão sendo feitos para contratar mais operadores e implementar a tecnologia de próximas gerações para melhorar o tempo de resposta. É brincadeira isso, mano. Isso aí, sim, ensinando as pessoas como é que faz para comer daqui a pouco. Você abre a boca, põe a comida e mastigue. Sempre, o governo tendo que explicar para as pessoas o que... bom, enfim. Ai. E Toronto de olho no aumento temporário dos impostos hoteleiros para compensar os custos da FIFA. Toronto está considerando aumentar temporariamente o imposto municipal de hospedagem para hotéis de 6% para 8,5% entre junho de 2025 e julho de 2026, com forma de cobrir os custos de 380 milhões para sediar a Copa do Mundo de 2026, com a expectativa de gerar 56,6 milhões de dólares, enquanto enfrenta críticas sobre o impacto econômico e competitividade do setor hoteleiro. É isso aí, porque... Vai atrás da FIFA, vai atrás dessa máfia aí. Espertos. E números recordes de bancos de alimentos nacionalmente sentidos no chão em Toronto, diz o especialista. A nova pesquisa da Hunger Count em 2024 revela um aumento alarmante no uso de bancos alimentares no Canadá, com números recordes de visitas, destacando desafios como o alto custo de vida, a falta de moradia acessível e a inadequação da assistência social provincial, afetando tanto os trabalhadores empregados quanto os recém-chegados no país, porque o que a gente via, que explica muitos reportagens sobre o assunto, que antigamente o perfil das pessoas que iam em bancos alimentares era, na maioria das vezes, pessoas que estavam recém-chegadas, pessoas que não tinham emprego, pessoas que estavam estudando, o idioma estava se instalando no país. Agora, o que eles têm visto é que as pessoas que frequentam esses bancos são pessoas que trabalham, às vezes o marido e a esposa, e pessoas que já estão aqui há um bom tempo. Então, assim, o perfil tem mudado muito devido ao problema da inflação. Eu coloquei essa notícia aí também, só como amostra, porque praticamente todas as províncias tiveram notícias desse tipo, e os números todos são muito semelhantes. Acho que Toronto e Manitoba, Ontário e Manitoba são os mais críticos, mas o perfil é o mesmo. Quebec City, je me souviens. Chegamos lá, je me souviens, na Belle Provence. E a primeira notícia começa bem. Os liberais de Quebec pedem para investigar o fechamento de aulas de língua francesa para recém-chegados. A oposição no Quebec solicitou uma investigação sobre o cancelamento de cursos de francês para imigrantes, acusando o governo de falhar na oferta desses serviços essenciais, apesar das alegações do ministro da Imigração de que o orçamento para cursos aumentou, resultando em protesto de professores e discussões sobre a eficácia do uso de fundos federais para integrar os recém-chegados. Vou até me reclinar aqui, porque agora é interessante. Cara, o primeiro vamos fazer um pequeno salto atrás na história.
Legault, o que ele falava? Ele falava que se a gente não francizasse as pessoas que estariam chegando, o Quebec ia se tornar uma Louisiana do Norte. Se realmente perder o francês, que é receber mais de 50 mil por ano, ele usou essa palavra, seria suicidário para a província. Só que a gente está vendo, está fechando cursos de francizações em vários locais, fechando realmente o curso de francização, e as pessoas estão perdendo, os professores estão perdendo os seus empregos como professores. É o que está acontecendo, estão fechando o curso de francizações. Mas, por rigor jornalístico, o que tem que se falar é que realmente o governo ele aumentou o budget em francização. Ele realmente, a quantidade de dinheiro investido em francização aumentou-se em relação aos anos anteriores. E o número de pessoas francizadas, segundo os dados fornecidos, também aumentou. O que, nesses casos de fechamento que está acontecendo, que tem se dizer daqui, os centros que receberam seus envelopes usaram seu dinheiro antes do fim do orçamento, do ano orçamentário. Então, por isso que gerou-se essa... Eles estão sem dinheiro, não tem como continuar o processo que eles mesmos começaram. Então, assim, eles passaram um pouco do limite. Então, assim, o governo tem uma parcela de culpa, tem, mas eu vou ser justo aqui, eu não posso chegar e falar assim, porque estão fechando os cursos. Não, eles não estão fechando os cursos. Os dados mostram que eles têm francizado muito mais pessoas, que eles têm aumentado o budget, só que talvez uma má gestão do dinheiro em alguns centros tenha causado isso, porque o que foi constatado foi que esses centros que estão fechando calcularam mal o seu budget, usaram o seu dinheiro antes do final do ano para receber a grana, e agora você não tem outra opção, porque o governo também, dinheiro não dá em árvore, não tem como. Então, assim, eu queria só colocar uma certa nuance nesse relato aí, mesmo que isso me dói o coração. Você ia falar alguma coisa? Não, eu pensei que você ia dar voz de causa pro Legault, mas tudo bem. E os portuários aqui realizaram outra greve parcial, só que agora a gente não tem data para terminar, porque os trabalhadores do Porto de Montreal decidiram entrar em uma greve parcial ilimitada, afetando 2 terminais de Termont e gerando preocupações junto a pequenas e médias empresas, enquanto enfrentam disputas com seus empregadores sobre o salário e condições de trabalho, sem um acordo coletivo desde 2023. Então, seja, de novo, como é que é aquela ameaça, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Os Estados Unidos, os estibadores da Costa Leste entraram em greve nos Estados Unidos por 2 dias. No terceiro dia resolveram. E Montreal vai lançar a cartaz de boas-vindas da prefeitura que inclui uma mulher vestindo hijab. Era essa a notícia. A prefeita de Montreal, Valérie Plante, decidiu remover um cartaz de boas-vindas do saguão da prefeitura que mostrava uma mulher usando hijab, depois de críticas de que a imagem era ofensiva e contrariava os princípios da laicidade, apesar das preocupações de que isso possa marginalizar as mulheres muçulmanas que escolhem usar o hijab. Cara, essa história de usar hijab tá na... Eu morei em Quebec durante 8 anos e não tinha uma semana que não tivesse uma notícia de discussão sobre esse negócio. E agora a dona Valérie tá na Berlim. Não, e por isso que ela não vai se apresentar, né? Ela já falou, eu não quero nem saber, não vou nem concorrer mais, fique a bucha pro próximo. Porque tudo começou, porque quando eu já fui lá, você vai na prefeitura, no Hotel de Ville, que chama aqui de Montreal. Quando você chega, tem um desenho bonito, assim, que são só as linhas, né? Se dá pra ver que é um ser humano, tem umas linhas chamando as pessoas para visitar o Hotel de Ville. Só que numa dessas linhas, você vê que esse desenho é uma mulher com hijab. A pessoa falou, mano, o que tem a ver? Eu sei que, inclusão, que eles são... Mas, cara, você fazer isso, cara, você fala assim, eu quero arrumar dor de cabeça. Você está pedindo para arrumar dor de cabeça. Aí depois, a gente falou aqui também na semana passada, que aconteceu em Quebec, tinha uma biblioteca que ia chegar com uma hora para chamar para as pessoas ir lá vir contar a história. A foto que eles colocam, uma menina de 5 anos com hijab. Ou seja, e aí, cara, começou todo esse discurso, e como você falou, tudo isso voltando agora ao assunto da imigração. A imigração tá começando de novo, vai ter eleições, todo mundo sabe que bater na tecla da imigração sempre traz voto. Então
tudo isso é muito complicado, sabendo-se que essa semana também, por que acontece? A gente falou um pouco lá na etapa federal, que está todo mundo tentando falar assim, eu sou o que mais está preocupado com a imigração no Canadá. Então o Trudeau agora, depois de ter aberto as portas, até ter planejado receber 500 mil pessoas por ano, ele mudou, falando, vamos cortar. E aí, só que no Quebec, o Quebec controla a sua imigração, uma parte da imigração temporária e o dos trabalhadores qualificados, que é o CSQ. E todo mundo, e o Legault, ele vem, todo mundo sabe há muito tempo, ele vem criticando, que não sei o que, eu vou ser o capitão Quebec, eu vou defender o Quebec, eu vou diminuir a imigração, só que ele sempre falou, não, 50 mil é muito, só que a gente já passou, segundo os dados, se continuar do jeito que está, totalmente descontrolado, a gente vai passar passaria dos 70 mil o ano que vem, ou seja, se ele falou que 50 mil já ia ser a Louisiana, imagina com 70 mil, o que ele fez? Essa semana, ele pegou, não, fizemos um projeto aqui para diminuir os números, ou seja, ele fez um projeto em 24 horas devido às pressões que ele estava sofrendo, e qual que é o projeto dele? Eu vou congelar, ele decidiu congelar até a primavera do ano que vem, todo mundo que está no programa do residente permanente, que é o CSQ, e todo mundo que é o trabalho temporário. Ele simplesmente, não, o PEC, o Programa de Experiência do Quebec, ele congelou, cara. Então, tipo assim, pouco importa as pessoas que estão nesse programa, pouco importa. Então assim, você imagina o pânico que você gera numa galera que está esperando, entendeu? Cara, se investe, e aí várias pessoas começaram a falar, cara, mas cara, como você faz isso? Eu estou esperando, eu estou com documento. Então pessoas que estavam prontas para entrar com o CSQ, talvez não serão mais eleitas, tudo isso para mostrar como a CAQ, como ela usa a imigração e as questões identitárias, tanto do hijab quanto da imigração, porque ela está fraca nas pesquisas, o Partido Québécois está crescendo, a lua de mel que eles tinham acabou, eles não têm mais dinheiro, o déficit está enorme, então, ou seja, ele volta para as raízes. Isso, e até eu troquei umas mensagens com o nosso amigo o Ibson Moura, que é gente boa pra caramba, e quando ele viu isso, ele falou assim, ele viu, cara, ele mostrou lá o Quebec que vai colocar em pausa a imigração permanente, e ele é um desses casos que afeta ele e a esposa dele. Então eu falei, cara, isso que é incrível, porque você tem um cara, como eu acredito que muitas pessoas nessa situação, o Ibson e a esposa dele, que veio, o Quebec fala, vem aqui, aprende francês, estuda francês, eu vou te dar, porque aí o cara, a cara que tá saindo com aquela, mas o termo temporário, cara, mas isso é uma estupidez falar isso, porque você coloca isso, mas você quer que o cara fica, porque o cara vem aqui, adquire a cultura, que nem você pega um imigrante, que nem o Ibson, vou pegar o caso do Ibson, porque eu conheço o Ibson, você pega o Ibson, a esposa dele, o cara vem, se integra, trabalha, aprende a psoroca do francês, que não é fácil, aí o cara chega do nada, no meio do processo, o cara muda a regra, sem se esquecer que tem 1 ou 2 anos atrás, o que a CAQ fez? Ela tinha 18 mil dossiês lá de imigração, que eles não estavam conseguindo resolver, eles falaram, mano, joga fora e manda uma carta pra galera começar do zero. Então assim, esses caras, velho, eles não têm a menor noção, eles trabalham com números, eles trabalham friamente com estatísticas, não sabem o esforço que é que o cara chegar, se deixar o país dele, se preparar, e o cara trata o cara assim. E o pior é que a galera já tá aqui, o cara tá aqui já, entendeu? Você fala, não, eu vou fechar o CSQ, não vou mais emitir CSQ, tá? E o cara que tá aqui, você faz o quê? Então por que você não para? Peraí, essa galera que já tá aqui, vamos dar uma acelerada nessa galera aqui, vamos resolver o problema desses caras aqui, vamos ver quanto que vai dar. Peraí, pega todo mundo que tem condições, esse aqui tá no estudo, esse aqui tá no trabalho, tem quantos? Pá, se der ponto, aí a gente tem, quanto vai ficar pro próximo? Não, o cara simplesmente pegou, meteu um gel, congelou tudo e deixa todo mundo agora. Não, aí depois uma galera que nem você pega um Y, por exemplo, a esposa dele, chega, beleza, eu vou daqui, vou para outra província. É o Quebec que tá perdendo. Por quê? Porque você vai ficar atraindo o quê? Você vai atrair o cara, beleza, a gente precisa do cara que vai trabalhar pegando na lavoura, na agricultura, mas não é só isso que aumenta o PIB, velho. Não adianta nada você falar assim, eu aumento a taxa de natalidade do Quebec trazendo 50, não sei quantos mil imigrantes. Só que você traz imigrante que ganha baixo salário. Você não aumenta o seu PIB desse jeito, você vai aumentar a sua taxa de natalidade. Então, assim, cara, a CAQ é demais, cara. Infelizmente, é o tipo de coisa que não dá pra entender. Mas, enfim, é isso. Depois desse discurso apaixonado, não tem mais o que falar. O CAQ tá na bosta. E Ottawa não vai contestar a lei de Quebec que permite pedidos antecipados de assistência à morte assistida.
governo federal do Canadá planeja iniciar uma consulta nacional sobre pedidos antecipados para assistência à morte assistida, enquanto Quebec avança com sua própria legislação para aceitar pedidos a partir de 30 de outubro, mesmo sem alterações do Código Penal, o que gerou preocupações no governo federal. Isso aí. Ecoou o comentário anterior, só o que eu posso dizer. É nóis. E uma política aqui de Quebec, ela teve que fechar o escritório dela por tempo indeterminado devido a uma ameaça à segurança. Sylvie Damour, que é a legisladora do governo da coalição Avenir Quebec, ela fechou indefinidamente o seu escritório em Mirabel por questões de segurança após receber ameaças em meio à modernização de regras sobre zonas de inundação, destacando um aumento recente da vulgaridade e assédio contra políticos no Quebec. E ela atribuiu também parte das tensões à desinformação sobre os novos mapas de inundação que preocupam moradores sobre o impacto econômico e suas propriedades. Isso que acontece, teve uma revisão das cartas de inundação aqui, então tem lugares que estavam mais longe, mas foram considerados inundáveis e automaticamente as seguradoras não cobrem, então o preço da sua casa vai lá embaixo. Então as pessoas estão pedindo para revisar, deu um bafafado disso aí. E o que aconteceu? Alguns idiotas foram lá, cara, e deram tiro de pegadinha de pressão na janela, no escritório dela. Os caras atiraram na janela do escritório dela. Então ela fechou o escritório por questão de segurança, óbvio, mas ela acha que é devido a essa galera aí que tá descontente com tudo isso. E vai se somando de novo ao que a gente falava lá, que as pessoas não estão nada bem. Mas pode continuar com o Quebec aqui, porque tá ligado que o Quebec é nós, né, mano? Eu vivo por isso. Cara, teve um bagulho aqui que foi muito louco, cara. Foi na vila de... Cara, foi lá no Baixo Saint Laurent, como é o nome da vila? Na vila Sainte-Luce. Na vila de Sainte-Luce. O que aconteceu? Um vídeo, mano, viralizou, cara. Porque um cara tava dirigindo o Tesla dele. E aí, quando ele chega num cemitério, faz ideia, velho. O cara passa pelo cemitério que passa no lado da ruazinha lá, da cidadezinha. E no painel do cara começou a aparecer pessoas andando, identificaram seres humanos ali no cemitério. Aí o cara falou, mano, é os fantasmas. Aí o cara falou, ó, eu tô aqui, ó, e tal, mano, tem uns fantasmas aqui, meu, que o meu Tesla detectou fantasma. Aí o que a galera fez? Todo mundo começou a ir lá e ver se tinha fantasma lá em São Lúcio. O cemitério virou uma atração turística, e um monte de gente lá. Até a prefeita falou, mano, que desgraça é essa? Tanta gente vindo aqui, mano. De onde vem essa galera aí? O pessoal tudo indo lá pra ver se tinha fantasma mesmo. E a própria reportagem, uma reportagem lá, a equipe de reportagem foi lá com o Tesla, e realmente quando você passa perto do cemitério, você vê mas aí, lógico, o pessoal explicou, os especialistas explicaram que devido à forma de algum... Porque tem umas formas que são assim, tipo, não é que parece um ser humano, é uma estrutura redonda, assim, meio alta, que parece um corpo humano. Então, assim, o algoritmo identificou essas pedras tombais, são mais altas que as normais, tem uma forma mais arredondada e alta, como seres humanos. Mas foi que o algoritmo identificou. Então ele identificou como. Mas não é que tem fantasma. Foi muito engraçado. Aumentou lá, nego foi lá para ver se tinha fantasma mesmo. Mas enfim, aumentou até o PIB turístico lá da cidade, porque o pessoal, até os Teslas estavam identificando fantasma nessa cidade aí de San Lúcio. Então se você tiver seu Tesla, quiser ver fantasma no seu carro aí, você vai lá e que vai detectar como certos fantasmas andando. Então a vila ficou muito famosa. Uma outra vila que ficou famosa, mas não pela boa razão, foi justamente a nossa vila aqui. Como que era o nome da vila aqui? Peraí, Betterville. Betterville parece que eu começo a ler em francês, já vai pro francês direto. Todo mundo sabe que o Gilles Villeneuve é o nosso Senna aqui do Quebec. O cara que ganhou uma vez e tal, ele era o grande corredor. E aí os caras foram lá, velho, fizeram uma estátua pro cara. Uma porcaria de estátua de bronze, bem feita, grande lá no pedestal, a estátua do cara. O que aconteceu? Os caras foram passar na frente da estátua. Cadê a estátua? Mano, os caras não cortaram a estátua de bronze, mano, tamanho natural do cara, e levaram embora, deixaram só a bota, mano. Cortaram na bota mesmo, porque agora tá uma investigação, todo mundo atrás da estátua, estão pedindo se alguém achar pra caguetar, pra entregar, que não sei o que. Os caras tiveram a pissoroca da pachorra de cortar por causa do bronze, né? Os caras querem derreter pra fazer dinheiro. Pra você ver, o Quebec não é mais o mesmo. Não tô aqui pra falar, o Quebec ainda é um lugar seguro, é um ótimo lugar pra se viver, mas
as coisas estão mudando. Para quem chegou aqui em 2009 e conheceu a paz e a tranquilidade, os caras estão roubando estátuas de bronze do Gilles Villeneuve. Cara, é um cara que... Cara, é a mesma coisa que você chegar no Brasil e cortar a estátua do Ayrton Senna pra derreter e roubar, velho. Tipo assim, você vai ser odiado, mano. Porque ou você não conhece a história, ou você veio de um lugar que... Enfim, sem portar nenhum preconceito contra quem fez isso, mas o Água de Salsicha que fez isso aí tá lascado, mas é um cara que você vê que é o que tá acontecendo. Os caras estão roubando estátua de bronze pra vender aqui no nosso Quebec, mano. E outra coisa interessante também, mas isso aqui não é no Quebec, eu queria falar em Windsor, em Ontário aí, que eu vi a notícia, achei muito interessante, que quando eu li, eu falei, mano, cara, falar na parte de Ontário, é que os caras falam que jogar pickball pode causar morte. Eu falei, caramba, mano, como assim, velho? Não sabia que aquela bolinha era tão dura, mas aí o cara explica, porque é muito perto. Teve uma causa de morte em Windsor, que o cara tá perto do muro de concreto, ele escorregou e bateu a cabeça e morreu. Então não é o pickball que matou o cara, foi que o cara escorregou e morreu. Isso é triste, mas o cara não, os especialistas aí sabe como que é aqui no Canadá, né? Não, porque sabe como que é a estátua um muro de cimento muito perto, tem que ficar esperto. E para fechar, agora eu prometo, para fechar, eu vou fechar com uma notícia triste. Tirem as crianças das salas, porque na verdade é uma notícia do Bravo Champion, porque tem a DPJ aqui, ok? A DPJ é o Departamento de Proteção dos Jovens aqui. É o órgão no Quebec que cuida de crianças que os pais não têm condições de cuidar. É por isso que você não vê aqui no Quebec nenhuma criança no farol, criança fora de escola, porque se alguém denunciar, o cara pode denunciar que você está batendo no seu filho, o cara pode denunciar que seu filho está sendo maltratado, e a DPJ vai bater na sua porta, irmão. Sua filha chegar na escola e falar, meu pai e minha mãe maltrata, a DPJ vai bater na sua porta. Eles aprendem isso na escola. Então a DPJ é um órgão que tem um certo respeito, que tá lá para cuidar das crianças. O que descobriram aí? Que olha o que os caras tiveram a manha de fazer, mano. Olha o que os caras tiveram a manha de fazer. Os caras pegaram uma mãe que era de origem síria. Ela explica que ela era desorganizada, mas ela tinha condições de cuidar das crianças. Como se fala? Trigêmeos. Trigêmeos. E aí os caras falaram, não, ela não tem condições. Tiraram as crianças, colocaram na família para cuidar, até aí beleza. Mas a mulher tinha condições de cuidar. Tiraram a família, colocaram para a mulher cuidar. E a mulher que estava cuidando, o que aconteceu? Ela ficou sabendo, vão colocar as crianças para adoção. Mas a mulher falou, não, tudo bem. Porque a mulher, quando ela viu o caso, que ela trabalha para a DPG, ela falou, não, vou cuidar dos três, são trigêmeos. Essas crianças, todo mundo sabe. Cara, o mundo inteiro, uma pesquisa simples no Google vai te explicar que os trigêmeos eles são diferentes. Eles têm um link muito grande entre eles. Todo mundo sabe disso. E aí a mãe falou, não, a mãe da família que trabalha na DPG falou, não, eu vou cuidar dos três, porque são trigêmeos, é óbvio que eles têm que ficar juntos, eu tenho espaço em casa. E a mulher que estava cuidando desses trigêmeos recebeu uma visita da advogada lá do DPG e falou, não, nós vamos começar a adotar as crianças. Aí ela falou, legal, uma família vai pegar os três, não, vamos adotar uma pra... Ela falou, não, peraí, vocês vão separar as crianças. Falou, não, mas não pode. E aí a mulher, ela tentou explicar, falou, gente, eles são refugiados sírios, eles têm problemas de adaptar, não sei o que, mas eles vão... vamos separar as três crianças. Aí essa mulher, que foi muito esperta, muito ágil, ela contratou uma advogada, está na matéria, que é uma advogada que ela é uma ex-criança da DPG, hoje ela é advogada, ela luta pela causa da DPG, ela explicou a situação para ela, e ela falou, não, e ela encontraram com o advogado, enfim, fizeram toda uma questão para não separar as crianças. Conclusão da história, porque a DPG cagou na panela aí. Primeiro, que as crianças voltaram para a mãe, só para finalizar a história, a mãe conseguiram voltar as três crianças para a mãe, só que a DPG, quando chegou na frente do juiz, olha, a juíza comeu o toco da mulher. Ela quis dizer que não existia estudos e que indicavam que separar trigêmeos ia ser um mal. Mano, a juíza, velho, mas comeu. Ela falou assim, você conhece o Google, sangue bom? A juíza comeu a mulher, e o problema é que assim, aí fala como que a DPG muitas vezes as pessoas entram numa visão totalmente fechada do que é a realidade e esquecem o ser humano por trás de tudo. Disse que a mãe que cuidou das crianças temporariamente falou, vocês vão ver, vocês vão perder essa causa, nós da DPG vamos ganhar a causa, e vão, tipo assim, era uma coisa meio que pessoal. Então tudo isso gerou uma comoção geral aqui na Assembleia Nacional. O ministro que cuida das questões sociais e que é responsável pela
DPG estão pedindo a cabeça dele, que a DPG tá uma zona. A mesmo DPG que cuida daqui, a gente falou na semana passada que tinha um lugar que cuidava de adolescente, que a moleirada tava saindo com os moleques. Tudo isso é da DPG, então tá uma zona a DPG. E saiu esse caso dos trigêmeos que quase foram separados. E a grande pergunta que eu vi depois uma reportagem da mulher que ajudou a mãe que estava cuidando das crianças, falou assim: e se existe outro caso? Porque essa ainda foi pra mídia, foi esperta, correu, falou: tá acontecendo, vamos lá. E ela tá pedindo agora uma revisão se não aconteceu casos de separação que não foram pra mídia. Então, ou seja, DPG tá na meleca e bravo campeão pra essa galera da DPG que não tem a menor noção do que é que ter uma família separada nessas condições. Que desgraça. Caraca, não tem como concorrer mais com o Quebec. A gente fecha o nosso bloco de Ontário e Quebec e a gente segue pro nosso último bloco de notícias com as marítimas. E segura aí que a gente já volta. Newfoundland and Labrador. Come home. Começamos em Newfoundland e Labrador. E a primeira notícia é que 2 opioides altamente tóxicos detectados no suprimento de medicamentos apreendidos. Drogas extremamente potentes, como o carfentanil e o 3-metilfentanil, foram identificadas em uma apreensão recente. E embora sejam vendidas como fentanil, são substâncias mais perigosas e podem ser mortais em pequenas quantidades, destacando a importância de kits de naloxona e conscientização pública sobre o uso de substâncias ilícitas, enquanto a lei de bom samaritano protege aqueles que procuram assistência em caso de overdose. Porra! Cara, sabe que é um troço bem comum, né? Nas marítimas vive tendo esse tipo de apreensão e um dos fontes daí é por causa do relaxamento da fronteira que existe ali no Maine. Enfim. E os bancos de alimentos de Newfoundland e Labrador estão desesperados porque estão até cortando com o café instantâneo. A demanda pelos bancos de alimentos no Canadá, como Bridges to Hope e St. John's, está aumentando significativamente devido aos altos custos de habitação e inflação, levando à necessidade de reduzir a quantidade de alimentos distribuídas e apelos a ações governamentais para combater a insegurança alimentar. Segurança alimentar é um termo de cada vez mais está vindo nas mídias aí do que está acontecendo com a galera. E a gente já falou um pouco antes que é uma coisa muito, muito séria. Yeah. E ainda em Newfoundland, a pneumonia aumenta parte da decisão de reintroduzir o mandato de máscaras na província. Devido ao aumento de casos de doenças respiratórias, incluindo Covid-19, influenza e pneumonia, as instalações de saúde em Newfoundland e Labrador reestabeleceram a obrigatoriedade do uso de máscaras, que começou na terça-feira e vai ser revista em março, como medida preventiva para conter a disseminação dessas doenças. Cara, eu acho certíssimo. Acho que os profissionais de saúde têm mais a que fazer isso daí. São profissionais de saúde, então eles entendem muito bem o risco de contaminação. E não tem nenhuma teoria bizarra aqui. Simplesmente a gente sabe que o vírus se transmite pelo ar. E você é um profissional de saúde, você tem mais a se proteger. O que eu queria destacar é que eu acho que a gente também deveria ter um papel como esse de uma maneira simples. Você está com sintomas, você sabe que você está doente, você vai ter que sair na rua, põe uma porcaria de uma máscara. Ou então fica em casa, não sai. Sai. É um troço que você faz, é um favor que você faz para a humanidade. E o primeiro-ministro Andrew Furey adverte os movimentos diretamente de um manual de Trump à medida que a retórica pré-eleitoral aumenta. Em um discurso sobre o estado da província, o premier Andrew Furey criticou a deterioração do clima político em Newfoundland e Labrador, condenando táticas de comunicação desinformativas e divisórias e desafiou todos os atores políticos a adotarem um debate baseado em verdade e fatos em meio a preparativos aparentes para uma eleição. New Brunswick, peut un des places. Être, ici on le peut. E agora em New Brunswick, um economista adverte sobre o efeito do corte da imigração na província.
O economista Richard Seulan afirma que a redução do número de imigrantes permanentes na província de New Brunswick vai exigir que o governo de Susan Holt reavalie suas estratégias fiscais e econômicas, já que a previsão vai afetar a flexibilidade orçamentária da província e não poderá contar tanto com a imigração para atender suas necessidades, enquanto o ministro federal da imigração, Mark Miller, sugere que a pausa na imigração vai ajudar o mercado imobiliário. Isso aí, é aquela história, né, cara? Não, vou fazer isso aqui que vai funcionar. E o professor de St. Thomas foi escolhido para o projeto de livros infantis no Hospital de Montreal. Léo James Levesque, professor da Universidade de St. Thomas, levou seu livro O Princeau Dominou, transformando em uma animação para um projeto de contação de histórias no Hospital Infantil da São Justino em Montreal, proporcionando o conforto e esperança a crianças internadas. Isso aí é good vibes. O cara pegou o projeto do livro dele e ele está levando aí para as crianças que passam. E quem não conhece o CHUM, o Hospital Infantil de Montreal, as crianças, tem muitas crianças com casos sérios, casos bem difíceis, e são crianças que passam às vezes meses, muitos meses dentro do hospital. Então você imagina que não deve ser fácil. E todo e qualquer tipo de princípio para ajudar essas crianças a estudar já é uma grande ajuda. Bravo, grande good vibe, professor Léo James Levesque. E aí, em New Brunswick, os problemas contínuos da usina nuclear são uma ameaça inicial às finanças do governo. A estação geradora nuclear de Pont-le-Preux está inativa desde abril devido a problemas complexos no gerador principal que prolongaram a manutenção prevista de 98 dias, gerando custos adicionais e preocupações financeiras para New Brunswick Power e seus clientes, enquanto uma decisão sobre o aumento das tarifas de eletricidade ainda está pendente. Então, se é de New Brunswick, fique atento, porque a conta de luz vai aumentar. Porque eu não acho que o Rô tem solução para isso, não. É questão de tempo. E famílias de New Brunswick estão esperando há 2 meses pelo ônibus escolar altamente prometido. Barbie Bouchard e a sua família enfrentam dificuldades há 2 meses devido à falta de transporte escolar para suas filhas, apesar de terem confirmado previamente a existência de um ônibus disponível após a mudança para Grant Lake, obrigando-os a dirigir diariamente até a escola das crianças em Fredericton. De novo, todo mundo fala, vão não sei o que, deixar o carro na garagem. Mas, cara, enquanto não tiver uma estrutura sólida, fiável, não tem jeito. Gasolina vai queimar, meu irmão. Gasolina vai queimar. Não tem jeito pra dentro. Então. E aí, fechando em New Brunswick, uma exposição sobre a consciência do racismo no Museu de Moncton. 3 artistas da cidade, como Pan Cyr, Paulette Cormier e Joan Poirier, participaram de uma exposição itinerante Behind Racism, Challenging the Way We Think, incentivados pelo seu empregador, a cidade de Moncton, para explorar como o cérebro processa preconceitos que podem levar a racismo e discriminação através de atividades interativas e dados estatísticos, proporcionando uma experiência reflexiva e educativa sobre como podemos identificar e superar nossas bias. Então aí é uma dica, você está em New Brunswick, vai lá curtir a exposição. Lembrando que New Brunswick foi uma das primeiras províncias do país que recebeu os refugiados, né? Os escravos que fugiam dos Estados Unidos durante... Esqueci o ano. Enfim, deu branco agora. Enfim, mas vai passear em New Brunswick, vai conhecer Nova Scotia também, que são 2 províncias que mantêm um grande histórico. 2 países. É só o Quebec é país, mano. Só o Quebec. Nem querer imitar nós, não. Foi mal. Respeita a nós, mano. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. E Nova Scotia, vamos para Nova Scotia, porque a oposição questiona como a proposta de uma página rendeu à Universidade de Halifax 25 milhões de dólares da província. A St. Mary's University pediu 25 milhões ao governo de Nova Scotia para criar
programas de análise de dados de saúde, destacando sua dificuldade financeira e prometendo alinhar-se ao plano de reforma do sistema de saúde da província. Apesar da falta de detalhes no momento da aprovação do financiamento e preocupações de partidos da oposição sobre a execução do projeto. É aquele famoso... A gente vê o que dá quando chegar lá. Cara, chegar lá a gente resolve. Pessoas sendo maldosas. Troço feito pelo ChatGPT, já entregou tudo pra você. Quem entende essas coisas? Futuro, mano. Futuro. E ainda em Nova Scotia, um grande proprietário de Nova Scotia executando um esquema para coletar depósitos ilegais. Zhao Junxiu enfrenta um impasse legal com a Olympus Properties, uma empresa de gestão imobiliária de Nova Scotia, depois de pagar um depósito elevado e ilegal para alugar um apartamento. Uma prática que está se tornando frequente devido à escassez de habitação acessível e está aguardando uma audiência em novembro para tentar recuperar o seu dinheiro. Fique muito atento quando vocês ficarem vendo essas coisas aí, porque não se esqueçam que na real é de verificar quais são as leis do inquilinato onde vocês moram. Porque tem muito malandrão aí, chega essa história, não, você tem que pagar um depósito para poder garantir a sua vaga. E isso é ilegal. Não quer dizer que você sempre vai conseguir ficar com o apartamento, mas pelo menos você não vai ser roubado, né? E os liberais do NDP prometem mais serviços de cuidados colaborativos. Os conservadores, por seu lado, se comprometem a criar uma clínica de menopausa. Os líderes do Partido Liberal do NDP e Progressista Conservador Nova Scotia apresentam planos distintos para melhorar o sistema de saúde, incluindo a promessa de construção de novos centros de atendimentos colaborativo, expansão de serviços médicos e a criação de uma clínica focada nos sintomas da menopausa, visando a enfrentar a longa lista de espera por médicos de família na província. Bacana. Então, parabéns, né, pessoal, para os políticos de Nova Scotia. Esperamos que isso se torne realidade. E você que mora em Nova Scotia, conta pra gente se essas coisas aconteçam. Mano. E assim a gente fecha nosso hall de notícias do país e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Cabana Sucre. Então, Cabana Sucre, lembra? Doce. E doce é a Brazilian Pastries. Você sabe muito bem que a Brazilian Pastries é essa empresa brasileira aqui de Ottawa, responsável por fazer esses docinhos e salgadinhos que todo mundo adora. Então, se você não conhece a Brazilian Pastries, visite o Instagram deles, no Brazilian Pastries Ottawa, ou visite o site deles no brasilianpastries.com, onde você pode fazer encomendas e comprar, adquirir essas coisas maravilhosas que você vê. E lembrando que se você usar o código de desconto Canadá Agora 5, você leva 5% de desconto na compra desses quitutes. Então não perca seu tempo e vai lá e conheça a Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual a sua sugestão da semana? Véi, eu ainda tô... Eu até escrevi errado. Indefandável. Eu escrevi até errado aqui. Porque eu tô ainda no... Eu tô assistindo duas coisas que eu gosto. Que eu tô viciado no Told About to Die, que é aquela série que fala do Imperador Vespasiano. É muito boa, então eu tô muito nisso aí. Então de manhã, então eu não mudei de série ainda. Eu tô nessa, então de manhã quando eu tô treinando eu assisto os gladiadores se matando a história de Roma. E na hora do almoço, quando deu tempo, eu gosto de assistir uma série que é em francês aqui do Quebec, que chama Indéfendable, que é uma série que fala da história de um gabinete de advogados. E o interessante é que todos os casos que eles falam são casos relacionados ao que realmente aconteceu no Quebec ou no Canadá. Então, assim, você aprende bastante um pouco sobre o sistema jurídico, para quem está querendo praticar o seu francês também acho ideal. Tem muitas imagens do Quebec, de Montreal em geral, então eu gosto de ver, que eu acho muito legal Montreal, mas o que eu acho legal é que você aprende muito do que acontece e as coisas jurídicas que você nunca sabe quando você vai se defrontar com e eu gosto das séries de leis, mas assim, tem em francês, mas para quem gosta de uma série legalzinha é o Indéfendable, que ela passa cada dia aí no canal da TVA, e você pode ver pela internet também, muito legal. Massa. Eu tenho uma dica e uma antidica. A dica que eu dou é a última temporada dessa série
da série What We Do in the Shadows, que conta a história de 4 vampiros que moram no subúrbio de Nova York e se metem em altas atrapalhadas e grandes confusões. É hilária, ela é dirigida pelo Taika Waititi, muito bacaninha, uma sériezinha, um humor extremamente ácido, faz pouco dos vampiros, mas também faz pouco com a nossa vida, eu acho bacana. E a minha antidica foi a série da Disney Agatha All Along, que conta a história da Agatha Harkness, que é do universo Marvel, que ela foi a inimiga da Feiticeira Escarlate naquela série dela que também passou na Disney. Eu assisti a série com mente aberta, empolgado, a fim de curtir, mas cara, cada episódio foi pior que o outro, foi difícil de engolir. Terminou, eu fiquei assim, cara, foi isso? Eu assisti esse troço todo pra isso? Assim, eu vou dar spoiler dizendo... não vou dar spoiler porque nem vale a pena. Mas enfim, eu tô bem decepcionado com a Disney recentemente. Esse troço me decepcionou mais ainda. A única coisa que eu vou assistir agora é a série do Demolidor, porque eu quero ver o Demolidor porradeiro. É só o que eu quero ver. Mas o resto tá difícil, não dá pra assistir mais, não. E a última, e a dica de verdade que a gente dá é doar sangue, não? Então você sabe, a gente sempre fala sobre isso. Doar sangue é uma obrigação, é um dever de todo mundo deveria doar sangue. Então, se você estiver no Canadá, acesse o blood.ca, que tem muita informação lá sobre onde, quando, como, onde você pode doar sangue. Tem muita informação sobre quem precisa e como você contribuir com esse teu dever. Se você não estiver no Canadá, se estiver no Brasil, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Alemanha, na Suécia, em Luxemburgo, onde quer que você esteja, procure informação de como você pode doar sangue, porque é um serviço que você faz para a vida dos outros. Eu só queria deixar um esclarecimento, porque alguém me perguntou quantas vezes você já doou sangue. E eu tenho uma má notícia para dar. Eu não posso doar sangue. Infelizmente, eu sou inelegível, porque eu tive hepatite C e por conta disso meu sangue é inelegível. Mas se eu pudesse, eu doaria toda vez e com frequência. E é por isso que eu faço questão de relembrar todo mundo doe sangue, porque eu fui salvo graças a doações de sangue várias vezes e tem muita gente que precisa. Então, faça que nem o nosso querido amigo Pedro Júnior, que foi lá doar sangue, mandou fotinha semana passada, ficou num lugar para doar sangue. E o Bravo Champion dessa semana tá duro. Porque eu ia dar porrada na Porter, que mandou a pobre da mulher muda pra fora do avião. Mas na reta final, você me veio com a história da DPJ tirando os trigêmeos e eu fiquei extremamente comovido. Eu acho que estou tomando direito de... Realmente palavra. Não tem, a DPJ vai queimar no inferno. E o Momento Good Vibe vai lá pro professor Léo James Levesque, que fez esse livro para crianças lá para o estado de Montreal. Então, bravo, parabéns pro seu professor Léo James. Um bom motivo. Lembrando, se você quiser falar com a gente está nessas redes sociais da vida, no Instagram, no Facebook, no Twitter, também conhecido como X, que agora voltou a funcionar no Brasil, né? No Blue Sky, que é o novo X, no Mastodon e no bom e-mail contato@canadagora.com. Então, por ali. Tudo com o nome de Canadá Agora. Então, entre em contato com a gente, é sempre um prazer falar com todo mundo. Deu, né, Pé? Deu, só quero deixar um grande abraço pro Iveson aí, força para ele, pra esposa dele. Eu sei que não é fácil para todo mundo que tá aí tentando se estabelecer na nossa bela Provence e realmente tá difícil, mas eu sei que eu não tenho como sentir o que eles estão sentindo, porque é uma situação completamente diferente, não estou na pele deles, eu sei que deve ser muito difícil, mas força, e infelizmente é a realidade que nós temos aí, mas eu queria só tirar meu chapéu para essas pessoas que realmente fazem como o Iveson, que a esposa que vem, mudam, tem que aprender, fazer teste de francês, de inglês, fazer tudo para ficar, e vem essa galera da CAC tentar atrapalhar os sonhos, mas aí força, galera, e não desista, que a vida é uma maratona e não 100 metros rasos. Mas valeu, Iveson, a gente tá sempre batendo um papo, só queria deixar esse alerta aí. Valeu! Força aí, Iveson. Então, pessoal, uma excelente semana para todo mundo e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Valeu! Tchau!
Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.